Está começando Livraria. Um modelo diferente porque o ano é novo, 2026. A casa vai receber um dos pensadores. O Brasil não tem tido pensadores. O Brasil tem tido pessoas que têm um copiar-colar impressionante. Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia. Se essa moda pega, a criatividade cola em zero, vira barriga de cobra. E Tel na Tela recebe em livraria o Dr. Assir de Matos Gomes. Tem uma biografia, vida, uma vida vivida no direito, uma vida cultivada nos estudos, uma vida de academia, mas é academia literária, da intelectualidade, da pesquisa e também do magistério. Doutor Assir, que alegria em Tel na Tela tê-lo aqui conosco. Alegria toda minha, Theo. É um prazer de estar aqui novamente, poder falar sobre o que a gente gosta de estudar, de pensar, do direito, de literatura. Será que direito e literatura estão juntos, Theo? Eu digo que sim, porque no terceiro ano um professor disse assim: se você não for um pequeno escritor, você não pode advogar. Então você já nasceu com esse dom. E, aliás, quando é que despertou isso? Essa vontade de conhecer a história, mais do que a história, a raiz, mais do que a raiz, a fonte daquilo que alimenta o direito, doutor Assir? Então, olha que interessante, né? Eu, durante muitos anos, trabalhei com exportação de sapato. Aí, crise de 95. Você nasceu em Franca? Nasci em Ituverava, porque a família dos meus pais eram de lá, mas Sim. eu sempre morei em Franca. Meu pai Desde a meninice. Isso, meu pai tinha ido para São Paulo, minha mãe foi para casa dos pais para não ficar sozinho, Sim. e eu resolvi nascer uns dias antes do tempo. Sim, E aqui aí, na nossa vizinha Ituverava. Isso, mas sempre vivi em Franca, sempre morei Sim. em Franca, mas o nascimento foi em Ituverava. Sim. E aí, Theo... Toda a sua vida estudantil foi Franca? Franca. Uhum. Em 95 eu tinha uma opção, ou eu continuava com exportação, e Brasil, quem era aí, dólar subia, caía, tinha mercado, não tinha, e eu tinha acabado de formar em Direito, o que eu vou fazer? Ou eu vou cuidar da minha vida e seguir, ou eu continuo com isso, e fiz a opção de fazer, eu vou para o Direito. E aí eu comecei a advogar, amo advocacia. Isso tendo um pai que conhecia barbaridade, conhece tudo do direito imobiliário, toda a parte de tabelionatos, né? Sim. Que maravilha, E seu pai, doutor Assir. E ele ficava no cartório. Então, praticamente, eu comecei a advocacia sozinho. Embora tinha ele ali para tirar alguma dúvida, mas ele não tinha aquela vivência de audiência, de processo. Ele tinha de cartório, de escritura, de análise de documento. Então, assim, eu não posso falar que comecei sozinho, porque tinha um apoio ali, mas no escritório, fisicamente, não tinha. Quer dizer que os seus pés fizeram caminhos. Sim. Que maravilha. O que é bom também, assim, quando você tem o mesmo nome do pai, e esse pai é uma referência, e você não também negligencia no cuidado do nome, né? Tanto é que quem é mais antigo me conhece como Juninho. Porque eu não gostava do nome Assir, Theo. Sim, porque seu pai era muito famoso. Pensava, gente, só um pouquinho, um breakzinho. Quando se pensava em escritura pública em Franca, qual era o nome que vinha? Não era no cartório em que ele estava lotado, não. Procure o Assir. É isso. É uma honra para você, né? Muito. E eu sei que a recíproca do seu pai é verdadeira. Sim, e olha para você ver como é a minha vida. Ele aposentou de cartório, e aí o escritório já estava funcionando. Eu falei assim, vem advogar. Hoje ele é advogado, então. Advogado, eu sei. Advoga, então até hoje vai fazer 81 anos, vai todo dia empolgado. Pega cada ação e fala, pai, você não vai mexer com... Pega, Theo, não tem problema. A idade para ele não é um problema. O computador também não foi um problema para ele. Sim. Então ele foi... um dos primeiros a usar a tecnologia em âmbito de escrituras. Aquelas máquinas elétricas, foi ele. Saiu da mecânica para a elétrica, para a eletrônica e o computer. É isso aí. Então... É coisa nossa. E aí fica assim, acho que a importância quando você tem uma família que te dá uma base, Theo, é fundamental. E quando a gente olha para uma sociedade, né, e no livro nós vamos falar um pouco sobre feminicídio, né, que está por estar, a gente pode olhar o que nós estamos fazendo, como são as nossas famílias, quais os valores que nós estamos perdendo, conquistamos alguns outros valores, mas perdemos outros valores, né? Então a base da família é fundamental, né? Isso é maravilhoso ouvir de você. Doutor, a academia, portanto, ela veio para você de maneira muito natural.
Isso. Sempre gostou de pesquisa, de Eu estudos? gostava de pesquisa, né? E aí eu fui fazer um mestrado aqui em Linguística na Unifran. Terminei conversando na época, depois com o coordenador do curso de Direito da Unifran. Falei, olha, eu queria fazer isso. Ele falou assim, Sir, eu preciso de alguém com doutorado. Mas o que leva um advogado a fazer linguística? Theo, eu descobri... Você não tinha açougue para fazer linguística? Não. Eu percebi, Theo, que se você não domina o discurso, você é dominado. Sim. E mais do que isso, eu descobri que a verdade, diferente do que a gente fala no direito, ela é construída pelo discurso. E a hora que eu percebi isso, eu falei assim, eu não conheço isso, eu não sei o que é isso. Então como é que eu posso... Eu acho que é. Como é que eu posso, num processo, garantir o que está ali para o meu cliente se a verdade não é o que está na lei? Sim. Se a verdade não é o que está ali, a verdade do processo ela é uma reconstrução daquilo que a gente vai dar conta de fazer. Claro. E essa reconstrução passa necessariamente pela linguagem. Sim. E aí eu falei assim, então eu preciso estudar a linguagem. E aí, Theo, eu me apaixonei, né, pela análise do discurso, tive aulas com os professores maravilhosos, depois fui fazer retórica lá na PUC São Paulo, né, tanto é que quem escreve a quarta capa do livro foi meu orientador no doutorado, depois meu supervisor no pós-doc, nós viramos amigos. Que maravilha. Então... Aí já veio a veia do escritor jurídico. Isso. Eu estou vendo aqui que você tem exatamente... abrindo a sua carreira literária, a análise jurídica da Lei Maria da Penha. Mas por que você vai me escolher um tema tão polêmico, às vezes até odiado? Sim. Veja, quando eu fui fazer o mestrado em linguística, né, eu falei assim, eu queria entender o que é o texto da lei. Como é que se constrói essa mulher vítima discursivamente? Como é que esse homem é agressor? E aí nós fomos fazer isso. Mas o escritor toma lado? O que o lado é muito claro. Uma sociedade ainda doentiamente vinculada ao patriarcado, sim, ao machismo, não acaba tomando lado, não? Ou olha que legal, Theo. É um 71, fantástica essa pergunta. Porque quando você vai para a academia, você tem métodos de análise. E aí vou colocar um método e você coloca processo. Vamos colocar junto. Quando você segue o método, você pode até não concordar com a conclusão que eu cheguei. Mas você não vai fugir dele. Mas a hora que você aplicar o método que eu apliquei, você vai ter que falar assim, tudo certo, ele aplicou isso, e isso permite chegar a essa conclusão. Eu não concordo, porque eu poderia ter feito uma outra análise, mas o método te direciona. Mas é um critério de análise correto. Isso, objetivo, científico. Então, assim, e aí foi muito legal, se me permite, quando eu fui falar sobre o outro livro da União Homoafetiva. Que já é o segundo. Isso. Alguns alunos falam assim, como pode um homem hétero estudar sobre questões de pessoas do mesmo sexo? Pessoas que eram homoafetivas falaram assim, a sua pesquisa não pode ter relevância se você não tem lugar de fala. Aí volta de novo, olha a importância do discurso. Sim. Eu não preciso ter câncer para falar sobre o câncer. Correto. Eu não preciso ser homossexual para falar do homossexual. Sim. Eu não preciso ser para poder falar. Se eu falo do campo de vista científico com metodologia, a questão do gênero independe. É bem verdade. Você acha que o lugar de fala hoje tem uma projeção maior do que o devido? Isso acaba desviando, desvirtuando e impedindo até a pacificação das falas? Para mim tem, sem dúvida. Porque se colocou esse lugar de fala como um valor de autoridade, que a gente chama de argumento de autoridade, sim, ou lugar de autoridade, que aí você não pode falar por você não ter aquele lugar de fala. Por exemplo, perfeito, hoje... Não pode o Theo falar sobre a Lei Maria da Penha? Críticas e avanços? Claro. Retrocessos? Porque teve muitos avanços, mas estão tendo muitos retrocessos. Aliás, o aumento de feminicídios no Brasil de 2024 para cá é qualquer coisa inexplicável. Sim. E aí a gente pode falar, então, é uma falácia da lei. Eu não posso porque se a lei veio para punir, aumentar e continuar os feminicídios, então não adiantou a lei. Não posso ir para esse lado, mas concorda que eu consigo com dados objetivos e construir um discurso que não seja verdadeiro, com base em falácias, falar assim, olha, não adiantou a Lei Maria da Penha. Com todos os avanços que teve, não estou falando que é isso, viu, Theo? Para mim é um grande avanço. É um grande avanço, sim, mas que nós já estamos precisando agora olhar e falar assim, olha... reforma, uma revisão. Interpretativa, está tendo abuso. Está tendo abuso. Sim. E eu me permite falar uma coisa, hoje é simples, você quer ver uma coisa? Se você tiver hoje... Vou dar um exemplo mais claro para ficar
pontual. Todo mundo entender. Saí de casa, né? Eu e a esposa, não vamos morar mais em casa, mudamos um apartamento. Sei. Como eu gosto de ler, e eu leio de tudo, Theo. Então chega 2, 3 livros na minha casa, vai pro escritório dela. De mulher pelada você lê? Isso não, Theo. Isso não, acho que não agrega muito. Ele que falou, viu? Tá. Embora no livro você vai ter umas mulheres peladas, mas não vale a pena ver essas mulheres peladas que estão aí, viu, Theo? Leremos com gosto. Vamos. E aí, olha que interessante. Vamos colocar o fato e a gente vai ver a importância do discurso. Minha mulher virou e falou assim pra mim: nós saímos de casa onde tinha uma biblioteca. Uhum. Apartamento não tem. Né? Então vamos combinar que não chegue mais livro aqui em casa. Porque senão tem que sair ou eu, ou você, ou o livro. E começamos a rir. Sei. Perfeito. A culpa é do livro. Inverte eu falando isso pra ela. Claro. Vamos inverter? Juliana, nós saímos da casa, estamos vindo pro apartamento. A partir de hoje, então, tá proibido de chegar livro aqui. Porque se chegar livro, ou eu vou jogar o livro pela janela, ou sai você ou sai eu. Theo, violência psicológica, violência emocional, violência patrimonial. Maria da Penha no Maria da Penha, eu vou estar fora de casa, vou ser excluído, não vou poder ter contato com os meus filhos, e dependendo do que for, eu vou ter uma condenação, vou ter que indenizar, e olha, pode ser que eu perca o emprego. Sim. Além de perder a reputação de saída. Além de reputação. Então veja, eu não estou falando que isso não é violência ou não, mas veja, um fato isolado, e aí eu vejo esse lugar da fala, e aí olha que interessante, a fala dela por ser mulher está sendo considerado como verdadeira, e eu não estou falando que não tem casos que não são, mas um fato desse não pode gerar um dano dessa magnitude para a pessoa, porque se eu coloco o inverso, ela falando para mim não é nada. Não é nada. Não é nada. Que lei é essa? Onde fica a isonomia? Isso, mas veja... No mínimo. Então, acho que é necessário, nós não podemos negar que nós estamos num país que é extremamente machista, um país que violenta as mulheres, que precisa, que a lei não dá conta, a polícia não dá conta. Que sugestão você teria para Maria da Penha hoje em termos científicos de pesquisa de mudança? Theo, para mim, aplicação. Educacional, primeiro ponto. Segundo, cuidar dos homens. Cuidar dos homens. O que seria cuidar dos homens em rápidas palavras? Vou te falar o que eu acho, mas se falar isso hoje, nós estamos aqui... eu não vou falar uma coisa que estão falando, tem poucos homens, eu não vou falar esse troço. Vou dar um exemplo. Acordo de não persecução penal. O que significa isso? Se teve um delito... É uma transação? Uma transação. Vamos colocar um acordo. Promotor com quem? Pela lei Maria da Penha não pode. Não pode. Vamos imaginar o seguinte, Theo, que eu acho errado. Sim. Vamos imaginar, nesse contexto que eu acabei de falar, a Cir Juliana, a Cir falando para ela, se chegar mais um livro, ou saiu o seu, saiu ou saiu o livro. O promotor poderia simplesmente falar assim, a Cir vem aqui. Veja, quem é o Acir? Você já ofendeu a mulher? Não. Você é primário? Sim. Tem nada. É a primeira vez? É. Vem cá, Acir, seguinte, não dá. Esse discurso, que durante muitos anos pode ser feito, hoje não pode ser mais. Não cabe mais. Vamos fazer o seguinte, eu não vou te processar. Sim. Desde que você vai assumir comigo que você não vai ter mais essa fala. Tem um grupo de apoio aqui aos homens para poder entender essa nova masculinidade, esse novo contexto, que eu preciso que você participe. Você não é obrigado a nada. Sim. Mas se você concordar, passado o curso, passado lá e tudo mais, você vai ser primário, bons antecedentes e acabou. Claro. Isso não pode fazer na Lei Maria da Penha. Quer dizer, não vai haver processo, desde que você obedeça a certas Mas você vai, nós vamos te fiscalizar. E ali há um remodelamento de comportamento. Você pode salvar uma família. Isso. Você pode ler Análise Jurídica de Lei Maria da Penha, que é uma das obras de Acir, o grande Acir, nosso irmão, nosso parceiro, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, desta 13ª subseção. O que nós poderíamos falar desse livro da união homoafetiva? Então, veja, o que eu, no percurso meu do direito, e aí por que eu fui estudando essas questões, esses temas? Conforme foi vindo as legislações e as decisões, eu sempre tive assim, por que isso mudou? Se eu tinha um Código Civil falando assim, a Constituição, o casamento ou união entre homem e mulher, conjunção aditiva, língua portuguesa, não é o...
Isso aqui para nós, no Isso. Congresso Nacional, E significa O. Isso. já foi tema de uma das emendas constitucionais. Mas, num bom português, na filologia, E é aditivo. E aí eu falei assim, por que foi feito essa interpretação? Qual foi a fundamentação? Aí eu fui de novo para análise, aí eu saí da análise dos cursos e fui para retórica, para estudar como se constrói esse argumento, como é que foi feito tudo isso. Peguei os votos dos ministros e olhei voto por voto para poder entender onde... Ministros de onde? Do Supremo Tribunal Federal. Desse Supremo aí. Isso. Na época era outro. Era diferente, tinha um Aires Brito ali, que era um gigante. Se você vê o voto dele, Theo, e quando ele fala que do amor, da paixão, que é como um navio que não tem... Quem leu um Carlos Alberto Menezes de Direito, sim, que morreu precocemente, havia sim. Tomado posse no STF. Um dos maiores, se não o maior defensor da família no âmbito do judiciário brasileiro. Sim. E aí que você vai ver os votos do ministro e de como eles construíram, embora eu possa não concordar do ponto de vista assim, entendo que o Supremo não pode invadir, para mim, uma questão que é legislativa. Sim. Mas, por outro lado, quando você olha as injustiças que estavam acontecendo, vamos dar um exemplo, pessoas que viviam juntos, construíam patrimônio juntos, viviam como família juntos, e aí de repente um morria, aquela família... Não era apenas uma sociedade econômica, era afetiva. Por isso que união homoafetiva. E aí o afeto virou um princípio constitucional. Era o liame. Aí você começa a falar assim, poxa, olha onde esses caras conseguiram pensar. Eu não concordo da leitura legal, mas da interpretação que se deram, quando você pega o artigo 5º que fala, olha, o Brasil não permite, Theo, qualquer tipo de preconceito por raça, cor e sexo. Sim, a orientação. Quando eu olho para aquilo e eu pego uma norma constitucional e falo assim, o Assir não concorda, e aí eu fiz essa análise, porque o Assir é religioso, e eu não posso, o Assir como cristão, impedir que outras pessoas... Gostei mais do cristão do que o religioso. Isso. Porque os fariseus e os saduceus o eram. Sim, então eu não posso permitir eu continuar na ignorância de que a minha visão, o meu modelo de mundo... tenha que sobrepor sobre outras pessoas que não consigam se encaixar nesse modelo de mundo. E as pessoas são felizes, Theo. Afeta. Eu comecei a pesquisar, olha, você vê que interessante. Pessoas que moravam juntos, quando adoeciam e morriam, quem estava lá? Não era o pai, era o companheiro, não era a mãe, era não eram os irmãos, não eram ninguém. Quem era? Era o companheiro ou a companheira. E aí aquela pessoa que te acompanhou no último momento da sua vida vai ficar sem nada? Acompanhou você desde o momento que você começou a ficar doente. Isso. Começou a ficar excluído. E aqueles que te rejeitaram depois recebem toda a sua herança. Não é justo? Você tomou isso em pé de princípio. Sim. Que o princípio norteia tudo. Não há uma regra que não obedece à principiologia dos próprios princípios de direito, ela, na verdade, é uma flecha ao vento. E dos ventos que tem se abatido sobre nós. Theo, e aí, quando você joga para o princípio, é uma coisa também extremamente linda, mas preocupante. Por quê? Vou pegar um exemplo. Ali, um dos princípios da união afetiva, dignidade da pessoa humana. Claro. O que eu consigo fazer com esse princípio da dignidade humana? Posso até chegar a matar as pessoas. Vamos pensar assim. Pode. Uma pessoa que eu já sei que não tem mais recuperação, que está na droga, morando na rua, é criminoso, agressivo. Agressivo. Que ele tem dignidade? Se eu olhar, o que é dignidade? Que apanágio que é esse? Não é? E aí eu consigo, de repente, colocar qualquer coisa em nome disso para justificar uma decisão que, de repente, o Congresso não quis. Sim. Veja, aí a gente pode ir para outras questões, aborto. Sim. Transfusão de sangue em pessoas de testemunho de Jeová. Sabe, se a gente pensar, são princípios, a vida é um princípio maior. Para um vegetariano. Um vegano. Então você pega assim, como é que eu tenho um princípio à vida, mas eu tenho um princípio que é tão forte que é o religioso, que se eu introduzo o sangue de outra pessoa, eu contamino aquela pessoa, e aquela pessoa não pode mais conviver no núcleo que ela pertence.
Como é que o direito... Ela é literalmente excluída? daquela comunidade. E como é que eu, como juiz, não vou decidir isso? E aí eu decido sobre um critério que é meu e eu deixo morrer? Ou eu faço a transfusão de sangue ou não faço? Deixo morrer ou não deixo? Então, assim, são questões polêmicas que eu acho que num caso desse não pode virar criminal. Aí você precisa trabalhar com uma interpretação sistemática. Sim, juntar pontas. Nós vamos falar de um terceiro livro rapidinho, porque o que está me queimando a mão, na verdade, a Yasmin não está me queimando as mãos, está me queimando os olhos, dizendo que o tempo programado com o Dr. Assir, ele já foi há muito tempo. Nós havíamos pensado em 20 minutos, mais 20 minutos de televisão, agora que eu estou entendendo. Já entendi. O que nós vamos falar é sobre a racionalidade lógico-afetiva do discurso judicial literário. Isso não é nome de livro, isso é um livro. E vamos falar já. Doutor, antes disso, nós temos leis, as mais diversas, leis inclusive municipais, numa hierarquia bem reduzida em face de toda a gradação constitucionalizada, e você teve coragem de tocar numa coisa que um dia era chamada de coisa, uma coisa ofensiva, aviltante, em que eu olhava para uma pessoa com deficiência e dizia: você é um cara excepcional. Depois mitigaram essa expressão dizendo: olha, o Theo Maia tem um parente que é especial. Isso inclui? Não. Não? Não inclui. Por isso, tanto é que nós temos aí a Lei Brasileira de Inclusão, né, que aí foi o outro livro que eu fui... Que é o livro do Dr. Assir. Que aí nós fomos estudar, e aí veja como as coisas vão acontecendo. Eu estava como procurador jurídico da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Olha só! E aí, tendo contato com isso, eu falei assim, olha, já que eu estou estudando sobre pessoa com deficiência, eu vou estudar sobre isso de uma forma acadêmica. Isso foi em que ano? Consegue lembrar aí? Você esteve nessa procuradoria da FEAPAI? Eu fiquei por 6 anos 6 lá. anos? Olha só. Foi até antes da pandemia, até 2018, 2019. Então eu fiquei, no período, fiquei lá e aí eu fui entender. Você estava dentro da oficina. Isso. Da oficina você ia para o hospital. E aí eu falei, deixa eu entender o que é, que era outro tabu também. Aí eu fui entender como a história veio, né? É por isso que eu gosto da academia, porque você vai estudar. As pessoas com deficiência eram mortas, tem exemplo na Bíblia. Em algumas tradições... O pai tinha toda a autoridade para dizer vive e não vive. Vive e não vive. Como acontecia dos povos de origem do Brasil. Nós chamamos de silvícolas, de índios. Isso, porque você é um peso, Theo. Imagina que você precisava trabalhar e você não conseguia produzir nada. Se tivesse que fugir de um animal, alguma coisa, não tinha como... Então, assim, joga fora. Meu Deus. Né? Tanto é que jogavam num morro, né? As pessoas que eram com deficiência, enterravam. Então, e aí veio mudando, depois para não matar mais, começaram a colocar em asilos ou, né? Os manicômios judiciais, e agora não tem mais. As almas caridosas começaram a adotar a moda brasileira. A moda brasileira. Sem ter nascido daquele útero, daquela mãe, daquela família, já punha direto no nome do pai e da mãe adotivos. Isso é nobreza de caráter. Muito. Que supera a literalidade da lei. Sim. E aí hoje nós vivemos num modelo onde é inclusivo. E a inclusão passa pela linguagem de novo, né? Passa pelo ambiente. Tanto é que nós temos uma máxima que não é a pessoa que é deficiente, é o lugar que é deficiente para aquela pessoa. Eu acho isso lindo, Theo. O deficiente é eficiente. É. E quando não é, ele pode ser tornado. Pode ser. Você pega, de repente, hoje aí, vamos pegar assim, que estão estudando muito os transtornos do espectro do autismo, se você pega a habilidade dele... Você está me olhando com cara de teia, é isso? Porque virou praga, isso é brincadeira. Hoje, os psiquiatras estão perdendo a noção. Qualquer tipo de comportamento que gere algum sinal de transtorno, o cara já crava teia. Isso está muito sério. E aí nós hiperdiagnóstico de teia. E aí nós podemos pensar várias outras questões, mas imagina. Já passou a febre, já passou. Você tem aí um mercado, né, comercial também, né? E tem também um certo... mercado que é muito caro, um tratamento multidisciplinar. E vou dizer talvez um certo... Vou pensar a palavra aqui para a família.
Quando você tem um filho que de repente não está encaixado ali no que é o viver, porque viver em sociedade é complexo. Claro. Aí vem um diagnóstico: autismo, transtorno de déficit de atenção, TDAH, TOD. Olha como você dá um contorno e aí alivia todo mundo. Olha, ele é assim porque... Que coisa, quer dizer que a força do diagnóstico pacifica e facilita, aspas, a aceitação interna. Sim, até mesmo para você conseguir alguns benefícios previdenciários. Olha que coisa. O que tem, o efeito prático o que disso. tem de pessoas utilizando... Aí veja, olha que nós temos uma legislação bonita. Sim. E aí eu... A situação é que é feia, né? Com um laudo... Eu consigo, de repente, comprar um carro mais barato, não pagar IPVA, não ter um monte de benefício, meu filho vai ter isso. Se ele estiver na faculdade, a faculdade tem que fazer prova especial, na escola vou ter que fazer isso. E aí, sabe, se a gente não tiver um diagnóstico muito sério, muito correto, a gente está transformando pessoas, Theo, sem ter resiliência. Ou talvez, se quiser depois estudar um livro, chama Antifrágil. Olha só. Que o resiliente é aquele que aguenta, mas ele sempre volta para o mesmo lugar. O antifrágil não. Eu aguento, mas eu sempre evoluo. Eu sempre vou para frente. Isso. Então, quando você pensar assim, e tudo que nós somos senão hoje... a resiliência vai para a leniência. Isso. Quem é o Theo hoje? O Theo é um composto de todos os momentos felizes e de tristezas que ele passou pela vida. De todas as superações que o Theo teve. Senão, não era o Theo. Claro. E quando seria o Teia. Se o cara é um psiquiatra me ouve, vai me dar o Teia. E aí, se o Theo não passa pelo dissabor da angústia de ser rejeitado, de ser ignorado, de ser maltratado, porque a vida é dura, Theo. A realidade é essa. Quem é que eu tô criando? Eu não tô criando um ser humano. Mas você fala assim, todo mundo vai amar o Theo? Lógico que não. Claro todo que mundo não. ama o Moacir? Lógico que não. Que não. E isso é libertador quando você começa a entender que por mais que você seja uma pessoa boa, que você busque aquilo, sempre vai ter pessoas que não vão gostar de você. Para quem você recomendaria a leitura do seu livro sobre a lei da inclusão? Eu acho que para todas as pessoas que têm aí, que gostam do tema, Sim. Familiares, até mesmo nós chegamos a entregar esse livro para o secretário da pessoa com deficiência. Olha. Ele foi presidente Aqui da no OAB, estado, do estado de São Paulo. O Marcos da Costa. Marcos da Costa. Então certo. Ele tem, que dá para ser pensado um livro para pensar políticas públicas, porque lá a gente fala sobre isso, né? Então acho que é um livro, assim, vamos dizer assim, o que tem ali de diferencial, talvez, e o que dificulta um pouco mais a leitura, é que ele é uma linguagem muito mais técnica. Ela junta legislação com o direito e com retórica. Então, às vezes, para um leigo, fica uma leitura chata, difícil. Mas é um livro científico, que dá para você pensar como é que é construído o nome, qual o percurso que se teve na história e na legislação, né, para a gente chegar da pessoa deficiente até a eficiência. Né? Tem todo um contexto que não é do nada que isso surgiu. E nós temos grandes problemas. Vou te dar um exemplo só. Se você tem um filho ou uma filha Sim. com deficiência intelectual, certo. Você tem uma escola especializada. Vou dar um exemplo aqui, a PAI, que certo. é especializada. Claro. E você tem a escola regular. Conseguiram mudar agora de novo, né? Porque o objetivo não é para colocar nenhuma pessoa com deficiência em escola especial, é para vir para a escola pública. É lindo isso, né? Inclusão. Isso é uma teoria extraordinária. Lindo, tá. Fantástico. Mas isso aí... para discurso político não tem mais bonito. Agora, vamos para a prática? Você tem professora... ou não há discriminação dos coleguinhas? Theo, vamos começar por aí. Porque a sala de aula é uma realidade. Sim. Se você pega, talvez, ali, dependendo da escola que trabalha aquilo, vai aceitando. Então, acho que o objetivo é muito bonito de você construir e tudo mais. Mas dependendo do grau de dificuldade, a gente corre um risco de segurar uma sala inteira. Veja, é difícil falar isso aqui, porque parece que assim, mas é a realidade. Você segura uma sala inteira, de repente por causa de um ou dois, que ele não vai evoluir mais do que aquilo, porque a condição dele não tem. Sim. Então, eu não... Mesmo sendo acompanhado por professores, pedagogos de alta qualificação. Então, veja, não é que ele um trabalho específico, individualizado, não é? Isso. Então, e merece isso. A discussão que eu entendo você como pai, onde você quer que o filho seu esteja? Numa escola regular
e a escola vai ter que preparar para isso, mas nós não temos professores preparados ainda, não temos estrutura preparada para isso, ou você gostaria que o seu filho também tivesse numa escola que fosse especializada? Acho que essa Mas nunca tiveram coragem de abrir esse debate com a sua lealdade e franqueza. Isso, não. Nunca, não. nunca. Não dá voto, tira voto. Isso. Não é? O Brasil é um país dos votos. Gostaria que o país fosse um país de devotos. Acir de Matos Gomes, ele vai fechar essa conversa conosco em livraria. Que livraria grande! Só você já está no quarto livro. Já tem alguma coisa aí no prelo, alguma coisa para ir não é para os quinto, para o quinto? Tem, que é uma análise que eu fiz de como o judiciário vai caminhar agora, foi o doutorado que eu terminei agora no final de 2025. O judiciário vai se tornar uma justiça preditiva de dados, algoritmos. Já é. Vou resumir aqui, mas vamos fazer assim, mas é também para falar dessa racionalidade. É uma continuação desse, mas voltando para o direito. Você vai fazer uma petição inicial hoje, Theo? Você usa inteligência artificial. Quer dizer que a nossa justiça vai ser uma GIA. Judiciário da inteligência artificial. Eu vou te dizer uma coisa que me preocupa muito mais. As grandes empresas de tecnologia vão dominar as decisões judiciais. Que coisa, hein? Por quê? Você pega... Você está sendo preditivo demais, ué. Mas foi onde eu cheguei, Theo. Pelo menos até agora é assustador. Se fosse fantástico, você seria um mister. Olha para você ver. Quer ver uma coisa? Pega qualquer aqui no seu escritório, fala assim, faça uma petição inicial. Você quer que eu pegue o Dr. João Pedro, a doutora Gabriela Cruvinel, que são colegas que estão nos bastidores apreciando você como ex-professor deles. Eles vão pegar a inteligência artificial para fazer a petição. Sim. Ou se não fizer, eles vão fazer, depois vai jogar lá e pedir para ela analisar. Sim. Isso é ótimo. Tá. Agiliza, ganha tempo. Tá. Só que o que vai começar a acontecer? Ela fez a petição inicial pela inteligência artificial. Sim. O promotor vai fazer pela inteligência artificial. As manifestações todas. O juiz vai julgar pela inteligência artificial. Você está falando do juiz ou dos analistas de técnica? Dos analistas do técnico. Volta aí. Concorda que quando eu jogo lá na inteligência artificial, independente de qual for, se é o chat, se é o Gemini, o Copilot, qualquer DeepSeek, qualquer um desses, nada ali é isento, porque por trás daquilo tem um algoritmo. Sim. E esse algoritmo não é disponibilizado para ninguém. Esse é o grande problema. Que número que é o algoritmo? 666? Nós vamos falar sobre... Está me chamando de besta? Doutor, esse livro já está no mercado? Esse que está na minha mão? Sim, já está pela editora Pontes. Quando é que foi lançado a racionalidade lógico-afetiva no discurso judicial literário? No final do ano de 2025, ano passado. Agora. Era para ter feito o lançamento, não quis fazer, né? Porque a gente estava no final do ano, vai ser feito agora na OAB, né? Todos os outros livros do lançamento foram na OAB, vou continuar fazendo como forma de... a casa e prestigiar a classe. E de mostrar que a classe tem grandes pensadores. Não, mas tem grandes pensadores que a gente precisa pensar sobre isso. E esse livro, Theo, foi o fruto de um pós-doutorado meu aqui na USP, de São Paulo. Olha só. Você já terminou, você viajou aí 2 anos mais ou menos. Esse daí, por causa do Covid, porque demorou 4 anos, porque a minha primeira supervisora faleceu de Covid. E eu tive um limbo lá para saber quem queria me orientar. Se você fosse cliente nosso, nós conseguiríamos afastar você no limbo previdenciário. Olha, seria bom, hein, Té? Tomara. Mas foi então, olha para você ver. Grana em cima de você. É algo que é importante a gente pensar, e aí eu vejo, nós falamos de resiliência, de antifragilidade. Eu queria ter a experiência de passar pela USP. E eu fui por um convite. E a pessoa que convidou morreu. E aí eles iam fazer o quê? Projeto de um advogado dentro de línguas clássicas e vernáculos da USP. Fazer o quê com um cara desse? Meu Deus. Aí teve uma abençoada, né? A Maria Inês falou assim, eu vou te assumir, a supervisora era muito minha amiga, você vem pra cá. Uma verdadeira protetora, uma patrona das suas ideias. E aí ela... Só que ela trabalhava com outra questão, que é o outro teórico, Bakhtin, coisa que eu não domino, não tinha nada a ver. Aí eu falei para ela, olha, eu estou estudando, na época era Dom Casmurro, que a gente queria analisar que Dom Casmurro de Machado de Assis é uma peça de acusação sem defesa para Capitu.
Você é advogado na área criminal há muitos Isso. anos. Uhum. Isso inspirou. Sim, na hora que eu peguei o Aí livro, eu suspiro. aí eu peguei e falei, cara, que legal isso aqui. Eu não tinha pensado no livro como uma peça de petição inicial, Olha só. onde eu faço a acusação e eu já condeno. Mas é muito bem escrito. Aí nós começamos a olhar para isso. Quando ela falece, eu falei assim, o que eu faço com isso agora? Aí eu falei assim, eu quero estudar então. Aí eu voltei, peguei a retórica, junto um pouco com Bakhtin, que é um filósofo bem complexo, para falar assim, eu quero estudar as paixões aristotélicas. Como que se dão as paixões dentro de Capitum? Né? Aí eu trabalho a questão do medo, da coragem, mas não só isso, Theo. Aí eu pego, vamos ampliar. Se esse livro fosse escrito hoje e fosse julgado hoje, Bentinho teria cometido todos os crimes da Lei Maria da Penha. Você está de brincadeira. Quando ele manda ela embora do Brasil, exílio. Então tira da terra, da família e tudo mais. Deserta, como se falava antigamente. Isso. Quando olha para o filho e começa a falar que ele parece com um amigo que morreu e tudo mais. Isso não é bullying. Isso não é bullying. Violência psicológica e emocional, né? Que coisa. Então, esse Bentinho não corresponde ao nome. Então, aí, olha que legal. Aí quando você vai olhar, Bento é porque é de pouca graça. Bentinho. Claro. Abençoado. Abençoado, mas é o diminutivo, então... Sim. E aí já reduz aí. Só o Machado para escrever isso daí. Mas quando você reduz, Machado tinha essa veia fenomenal, você traz a humanidade. Sim. Maravilhoso. E aí quando ele pega Escobar, Capitu, imagina eu falar hoje, vamos pensar aqui, dentro de uma audiência ou escrevendo uma peça, os olhos dela de cigana, né? Os olhos de uma diaba, de um negócio que coisa, né? Imagina eu colocar, vai dar violência processual, Theo. Vai dar. Os olhos dela são dissimulados. Que coisa, hein? Numa linguagem moderna são fakes. Sim, mas Theo, isso é de uma riqueza para a gente pensar discursivamente. Como é que alguém consegue pensar isso, construir? Mas você escreve aqui, desde sempre a sisudez do discurso jurídico. A sisudez do discurso jurídico é o Theo Maia escrevendo. Duro. É aquele discurso duro. A gente acha que ele é isso. Prolixo, sei. É realçada publicamente. Sobretudo porque exige dos profissionais do direito uma carga de isenção patética, é isso? Isso, patética no sentido de patos, aí, de paixão, de emoção. E hercúleo, esforço enorme, desmedido, é? É porque a gente acha que a gente é só racional. É verdade, no exercício da profissão. Entendeu? A gente tenta convencer pela razão, mas para mim, a gente é extremamente emocional. Depois eu vou justificar a burrada ou o acerto que eu fiz. Sim. E isso em termos processuais, tal qual você se pôs a escrever, isso que nós podíamos tirar de uma resenha do seu livro. Isso nos acrescenta o que, por exemplo, na carreira da advocacia, aquela colega que optou, quero fazer uma advocacia maiúscula, com A maiúsculo, eu quero escrever peças, não importa em que polo eu esteja, eu quero refletir o direito, mas visando a justiça. Sim. Eu diria assim, olha, o direito ele é racional, porque nós temos a lei, sim, mas toda a interpretação, ela passa por uma análise do que você sente. Vamos pensar assim, se eu não me importo com a pessoa com deficiência, eu não preciso de uma lei. Se eu não me preocupo com pessoas que estão vivendo juntos, só pelo simples fato de ser do mesmo sexo, eu não preciso de uma decisão. Eu não preciso de lei. Mas quando aquilo começa a provocar mudanças de sentimento, aí você vai princípio do afeto. Então eu ligo as paixões aristotélicas com o princípio constitucional do afeto, para falar que nós decidimos, e nós juízes também, decidem pelo afeto. Só que eu não posso colocar que eu estou decidindo pelo afeto, porque um certo teórico falou que quando a gente decide pela emoção, a gente decide errado. Mas não dá para separar. O afeto não vai levar você à parcialidade? Mas nós somos, Theo. Somos. É o que eu digo no jornalismo, você já ouviu dizendo isso. Eu pratico um jornalismo imparcial. Por favor. Não existe isso. Não. Na linguagem não. Você busca a isenção, imparcialidade é impossível. É do subjetivo. Theo, vou só falar assim, para ser imparcial,
E olha lá que dificílimo. Eu teria que fazer um texto descritivo. No dia tal, fui em tal lugar, vi isso, aquilo, outro, isso e isso. Emoção, zero. Zero. Você não pode pôr nem adjetivo, nem advérbio. Meu Deus, verdade. Se você colocar adjetivo ou advérbio, acabou. Transtorna, muda. Quer ver um exemplo? Ocorreu um furto em tal lugar. Se eu falo assim, furto no escritório do Theo Maia. Você já mexeu com alguém? Ou é advogado. Claro. Aqui, esse nome Theo Maia vai gerar uma série de outras interpretações. Qualificou, enzebrou. É isso. Doutor, como é que faz para acessar, adquirir a racionalidade lógico-afetiva no discurso judicial literário de Assir de Matos Gomes? Basta entrar no site da Editora Pontes e eu acredito que... Editora Pontes. A Yasmin já está digitando Editora Pontes. Acho que é pontes.com.br. Não tem muito, ela vai já vai cuidar chegar disso. Tá? Através da Editora Pontes, acessa a aquisição do seu livro. Você não tem ideia de custo disso. Eu acho que tá com. Eu pedi para ser um valor bem simbólico, porque o objetivo não é. Então, não é lucrativo. Se eu não me engano, não sei se é 45 ou 50 reais. Maravilha, maravilha. Porque justamente até para quebrar um outro paradigma. Você vai comprar livro do direito, é tudo 100, 150, 200, 300. E aí a gente acaba não circulando. E como o objetivo não tem fins lucrativos, aí o objetivo é que as pessoas conheçam. Eu estou encerrando, recebi o telefonema agora da Floricultura. E o pessoal da Floricultura perguntou assim, Theo Maia, você não vai falar das flores? Então, Gabi, João Pedro, me ligaram perguntando, doutor Assir, você volta para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no próximo mandato? Não volto. Acho não que seu não de Assir ou não de político? Não de Assir e não de político também. Porque o não de Assir eu confio. Por que eu vou dizer? Eu desconfio. A atual presidente está fazendo uma belíssima gestão, né? Ela já tem ali... Para quem não sabe, o doutor Assir presidiu a casa, a nossa subseção, no triênio, doutor? 2021, 22, 23, não, 23, 24, 25. 25. Aí e a doutora Luísa Gouveia assumiu agora. 25, 26, 27. Foi de 21, 22, 23. Isso. Perfeito. 22, 23, 24 e ela 25, 26, 27. Está em algum cargo da ordem? Eu continuo ali nas prerrogativas, que eu acho que é fundamental. Para mim, assim, a OAB tem, vamos dizer assim, precisa valorizar. Não vou falar pecar, porque assim, mas eu acho que é um pecado. Não valorizar as prerrogativas do advogado. A gente tem permitido autoridades desrespeitar o advogado e a gente ser leniente com isso. Só que se você desrespeita um juiz, escreva num processo. Claro. Escreva num processo, Theo, que um juiz é inconsequente. Claro. Escreva num processo que o juiz é irracional, para você ver se você não vai ter um processo administrativo e um processo civil. Só que quando um promotor ou um juiz coloca do advogado Theo Maia, que o raciocínio dele não é lógico, é irracional, um profissional do direito, é mera dialética. Sim. Não é mera dialética, que eu não posso falar do juiz, ele também não pode falar de mim, paridade de armas, isonomia, reciprocidade de tratamento. E isso eu tenho percebido que precisa ser combatido. Então, quando a Luísa me chamou, olha, eu gostaria que você ficasse na prerrogativa, eu continuo na prerrogativas, porque eu acho que a prerrogativa é intransigente. Não pode ter um mínimo deslize, não digo de entrar com ação, mas teve um detalhe, tem que ir lá e chegar para a autoridade e falar assim, nós não vamos permitir isso, e se você fizer, nós vamos fazer o desagravo, nós vamos fazer com que a OAB entre com a ação civil pública, te represente no seu conselho, represente na sua instituição, para que você respeite o advogado. Você está em livraria, você também está em livraria. O que você tem escrito? O que você tem aí no mercado literário? Mande para nós, mande uma edição, o seu prejuízo maior vai ser esse. Eu garanto que você terá mais de 20 mil visualizações só no Toque do Theo, no TikTok. Escuta, eu preciso fechar essa entrevista. Me fala de maneira rápida do nosso professor amado, Assir de Matos Gomes. Essa história desse magistério, onde é que você tem lecionado? Como eu sou do tempo antigo, qual é a cadeira em que você profere as suas aulas com tanta maestria e com tanto envolvimento do corpo discente? Eu fui durante muitos anos professor na Faculdade de Direito, na Unifran. Na Universidade de Franca, hoje Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. E lá eu ministrava Direito Processual Civil 1.
Sei. Né? E aí depois eu sou como professor aqui na FDF, Faculdade de Direito de Franca, substituto, na disciplina de Teoria Geral do Processo. Olha, Né? TGP. TGP. Tá. E formas pacíficas de resolução do conflito, porque juntaram. Né? Então, o titular, acho que agora aposentou, né? Então deve abrir concurso. Então, vamos esperar o concurso. Mas eu fiquei durante muitos anos na Unifran, tenho um convite talvez para voltar lá para o mestrado, por causa do alcance que teve aí, das publicações, estamos avaliando. É por causa do seu currículo, meu irmão, sua biografia. Você tem currículo, né? Tem pessoas que mal têm a primeira parte das sílabas aí. Mas olha só, isso aqui é importante de saber porque você construiu a sua vida acadêmica. Sim. E agora, o que nós esperamos é apenas a sua efetivação, por mérito, na FDF, em qualquer faculdade. Sim. Né? E o que eu gosto da docência é a possibilidade de você olhar, por exemplo, eu vejo alunos ali que têm a idade dos meus filhos. Você olhar e falar assim, poxa, depende de alguém para dar um caminho, uma luz. Né? Porque hoje você fala assim, fazer faculdade de Direito para quê? Theo, o direito nunca vai deixar de existir. Você sempre vai precisar de juiz, você sempre vai precisar de promotor, você sempre vai precisar de delegado. Você vai precisar de pessoas, mas vejam, pessoas que talvez sejam formadas com viés humanitário. Porque do ponto de vista racional, nós não vamos conseguir mais combater com a inteligência artificial, porque ela consegue pegar tudo aquilo que já foi produzido de direito e te entregar em questão de segundos que nenhuma inteligência humana dá conta de fazer. Antes que você pegue o seu token para fazer a sua assinatura, faça aqui ao vivo, sem inteligência artificial, uma dedicação aqui a esse que tem maior apreço por você, não só eu, mas toda a equipe de Telmaia Advogados Associados. Dr. Assir nos dá esta alegria de trazer esse livro, A Racionalidade Lógico-Afetiva, no discurso judicial literário. É a quarta das obras dele. E já está à venda em todo o Brasil e você pode acompanhar aí a editora pela qual você pode adquirir um volume, 2, quantos você quiser, inclusive para colocar na biblioteca da sua universidade. Doutor, eu vou brecar antes que você aponha a sua rubrica. 1, 2 e rubricou as suas palavras finais em livraria. E quero estender a você, aos seus amigos de academia, que mandem os seus livros, para que nós façamos aí, em média, 2 minutos. Não é a propaganda, é a divulgação das coisas boas que estão, nem em prateleiras não estão escondidas, talentos escondidos. Né? E que nem todos têm a sua oportunidade, porque você tem, graças a Deus, uma pegada muito forte de conciliar, sempre falei isso, de fazer amigos, e filósofos sempre dizem, quando estou a filosofar, estou a fazer amigos. Obrigado, Theo. Se pudesse dizer aqui, olha que interessante para finalizar, uma parte do livro aqui também, né, fala sobre o Tribunal do Júri aqui de Franca. Então eu analisei alguns casos de feminicídio, onde o julgamento foi presidido pelo José Rodrigues Arimateia, o juiz, e ele faz o prefácio do livro. E olha que interessante, tem uma análise de como o promotor constrói o discurso de autoridade dele, que é o Dr. Odilon. E aí eu faço essa análise. Mas eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que esse promotor que você citou, o Dr. Odilon, a hora que ele leu... eu fiquei sabendo que ele participa do livro, é verdade? Participa, e aí eu fiz questão de apresentar o resultado do livro e falar para ele, você quer ler sobre o que eu escrevi e falar? E aí ele fez o pós-fácil. Eu acho que, e aí me perguntaram, mas você vai colocar a manifestação diversa do que você fez assim, isso é democracia, isso é dialética. É isso que você ensinou nos outros livros isso. E que você está praticando. Não tem problema você pensar diferente do outro, não tem problema você falar que discorda do outro e levar para uma decisão coletiva. O que não pode faltar é o respeito em considerar que ali do outro lado tem um ser humano, Theo. Isso que nós não podemos perder. Quanto a concordar ou discordar de mim ou das pessoas, isso é natural, isso é do viver. Agora, eu não preciso ir para uma ofensa pessoal. Então eu fiz questão de falar que, embora já tive grandes embates com ele no júri, nunca faltou o respeito. Isso é mais importante E é de um profissionalismo, de um conhecimento jurídico, mas eu me permite dizer que aí não está no livro isso, sim, mas é uma pessoa também temente a Deus. Maravilhoso.
O temor de Deus é princípio de sabedoria. Sabe? E aí não tenho problema nenhum em colocar num livro da minha autoria um pensamento crítico àquilo que eu escrevi sobre a visão dele. Isso é extremamente construtivo. Sim. Doutor João Pedro, eu acho que nós temos um parceiro para as eleições de 2026. O que você acha? Não fala muito alto, não, que sai aqui no ar, né? Fala de novo, fala. Exatamente ou não? Exatamente. Viu, doutor? Vamos fazer uma cobertura grande, se Deus quiser, agora em 2026, Yasmin. As eleições, nós temos eleições para todos os cargos, à exceção do município. Sim. Deputados estaduais, federais, governadores, vice-governadores, senadores, 2 senadores por estado agora, vice-presidente e presidente da República. Tirando, portanto, prefeito, vice-prefeito e vereadores, nós temos verdadeiras eleições gerais. Sim. Está já convidado para estar conosco, Intel na tela. Vamos trazer outros colegas que gostam da vida pública, que precisa ser acompanhada desde o momento em que a pessoa é pré-candidata. Sim. Porque depois que ela estiver no mandato, aí nós vamos trazer uma prestação de contas. Ótimo, necessário, pode contar comigo. Ótimo. Livraria vai fechando aqui. Doutor Assir de Matos Gomes, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Grandemente a sua vida e que você, todas as vezes que pegar na pena, não tenha pena. Deixa que a alma até desempena, mas venha conosco, porque o que é grande não se apequena. Obrigado, Theo.